saborosa, que ele sabe que você é fraco naquela área. E aí você só está olhando a isca, você não está vendo o anzol que está camuflado. E quando você morder a isca, ele vai puxar. E é interessante que o pescador, quando ele está com o anzol, o peixe começa a se debater quando ele foi fisgado, e aí o pescador ele dá linha, deixa o peixe achar que ele conseguiu se safar. Aí novamente ele dá um tranquinho e recolhe a isca. E aí o peixe vai se debater. Por que ele faz isso? Ele faz uma vez, duas vezes, três vezes. Por que ele faz isso? Para cansar o peixe, para que o peixe fique cansado, sem fôlego. E aí quando o peixe se entregou, não consegue mais resistir, aí ele vem, vai puxando, tranquilo, tranquilo, e traz para o barco. É desse jeito que o diabo ele age. Na hora que você fisgou, na hora que você foi fisgado, você comeu a isca, aí ele consegue te manipular, ele consegue agir sobre a tua vida, e você tem que correr o mais rápido possível nos pés de Deus, para que Deus ele venha te libertar deste engodo. A segunda fase da tentação, a serpente ela desmente o que Deus tinha falado. Ele fala assim: certamente Deus, você não vai morrer. Deus fala que você vai morrer, e a serpente fala que você não vai morrer. Deus fala que é pecado você fazer isso. O diabo ele fala: não, não tem nada demais. Quem você vai obedecer? Deus ele fala que é pecado você fazer isso, isso, isso. O diabo ele vem e fala: não tem nada demais. Ninguém está vendo. Quem você vai obedecer? É assim que o diabo ele age. A terceira fase da tentação, a serpente faz uma proposta sutil para a mulher: sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só a proposta que a serpente faz para a mulher. Você vai ser abençoada. Olha, se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se você for desonesto, burlando o imposto de renda, não declarando da forma correta, olha só, você vai restituir um valor legal que vai dar para você fazer outras coisas. Vai nessa. É assim que o nosso adversário ele age. E a quarta fase da tentação, através do sentido da visão, a mulher começa a desejar. É nesse momento que o pecado já começa a nascer no coração dela. Até então, ela estava somente sendo tentada. Tentação não é pecado. Você pode ser tentado e não pecar. Mas quando você aceitou a tentação e ela desceu por teu coração, a palavra de Deus diz que você já pecou. Você já pecou. Na tua mente, você já pecou. E foi o que aconteceu. A mulher viu que o fruto era bom para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Ela comprou a ideia do diabo. Ela comprou a ideia da serpente. Ela reconheceu que a proposta da serpente era boa. Ela reconheceu que aquilo que a serpente tinha falado era verdade, que Deus tinha mentido. Era isso que a mulher fez. Ela agiu dessa maneira.
lá em Tiago 1,15: então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá luz ao pecado. A mulher concebeu através da cobiça, ela concebeu o pecado, e o pecado foi instaurado, e depois ela consumou o pecado, comendo da maçã. Maçã não, é maçã? Não. É o fruto, né? Alguém olhou aí e falou assim: mas será que é maçã? O pessoal tem aí essa visão, né, pessoal aí do mundo, né, que é a maçã. Inclusive aí na figura aí tem uma maçã caindo, né? É o fruto do pecado. A palavra de Deus não diz o que é, mas é o fruto do pecado. E uma vez consumado, na hora que ela comeu do fruto, gerou morte. É isso que aconteceu. Quando nós aceitamos a sugestão do nosso adversário, nós aceitamos aquilo que ele está falando, pronto, nós já pecamos diante de Deus. Nós já pecamos. E a consequência é que você vai acabar consumando esse pecado. Vai ser muito difícil, não impossível. Você pode resistir, você não pensei, Deus me perdoa, você se prostra, Deus me perdoa, Deus te perdoa, e aí você precisa estar vigiando. Mas muitas vezes, quando você dá lugar na tua mente, desce para o teu coração, você já acaba tomando essa decisão e vai, no final, consumar o pecado, que vai gerar a morte. E a quinta fase da tentação: a mulher consuma o pecado, comendo do fruto proibido. Diz a palavra de Deus: tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se os seus olhos então e perceberam que estavam nus. Consumação do pecado. Agora olha só que interessante. A serpente, ela só teve o trabalho de despertar o desejo da cobiça na mulher. Só isso. Ele despertou através do quê? De mentiras. A palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Através de falsas promessas. Era uma promessa falsa. Através de sofismas. E ele utilizou os sentidos naturais da mulher e manipulou dessa forma a sua decisão, e o resto foi consequência. Então ele procurou manipular a decisão da mulher. A palavra de Deus, ela nos diz em 2 Coríntios 11:3: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele estava preocupado, porque ele sabia que o nosso adversário é sutil, e ele procura fazer de tudo para corromper os nossos sentidos naturais, a nossa visão. O que você tem ouvido? Você tem olhado o quê? Você tem ouvido o quê? O que você tem feito? Os teus sentidos naturais, eles estão consagrados no altar de Deus, ou eles estão sendo corrompidos pelas coisas deste mundo? Nós precisamos prestar atenção nisso.